A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor Valmir Ribeiro E eu sou o Nicolas. e vamos gravar a nossa 8ª lição, que tem como título O amor não é egoísta. Muito bem. O nosso texto do dia diz: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Muito bem. A nossa leitura bíblica está em Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11, depois versos 14 a 18. Nós faremos menção de alguns desses versículos e depois você dá uma pausa e dá sequência aí na leitura dos demais versículos. Vamos lá, Nicolas. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Depois, então, se dá a sequência nessa leitura. 3 são os objetivos nesta lição que nós estaremos acompanhando durante todo o período do estudo. Primeiro, falar sobre o egoísmo e seus males. Segundo, avaliar como está o amor nesses últimos dias. E, por último, estimular a batalha contra o egoísmo. Farei a introdução e depois o Nicolas estará dando sequência na leitura. Diz assim: após a queda, o egoísmo tornou-se parte da natureza humana, mas, infelizmente, nos últimos tempos, essa atitude tem ganhado proporções maiores. Os homens têm sido amantes de si mesmos. Por isso, se vê a necessidade de estudar sobre esse tema, para alertar-nos sobre a nossa maneira de viver. Quando estudamos a palavra do Senhor sempre irá trabalhar algo novo na nossa vida. E isso, de fato, é muito importante. Como o estudo de hoje, nós vamos ver que você ter uma autoestima, como o próprio mandamento fala, amar a você mesmo, tudo isso é perfeito. Agora, precisa ter o cuidado quando você pensa que é o centro de tudo. Aí não, aí a coisa tende a ficar muito ruim. Vamos lá então. Egoísmo, etimologia da palavra. A palavra egoísmo deriva do latim ego, eu, mais ismo, que é sufixo usado para designar uma doutrina, dogma ou ideologia. Egoísmo, portanto, é o sentimento que elege o eu como o centro de tudo, podendo ser definido como amor exagerado aos próprios interesses em relação aos dos outros. Sem falar que o egoísmo está listado entre as obras da carne. Sabemos que há o fruto do Espírito, mas as obras da carne estão aí. E o egoísmo, que vai ser esse desejo que a pessoa tem de ocupar o centro de tudo, vai levar essa pessoa a ter um grande prejuízo na sua vida. Aí o egoísmo ainda, ele pode ser traduzido em algum momento como uma ambição, querer tudo para si, também como rivalidade contra o mundo. Ele quer lutar contra todo mundo porque ele acha que ele é sempre o certo. E também sentimento faccioso. Tudo que for interesse alheio em relação a mim será motivo de conflito. Ou seja, não é do meu grupo, não está comigo, não se relaciona comigo. Tudo que a pessoa faz, eu posso ver como sendo algo um sentimento que a pessoa está levantando, e com isso ele vai trazer prejuízo para onde ele está convivendo, porque ele vai querer sempre estar buscando um meio para estar
trazendo prejuízos à vida de outrem. Egoísmo vezes amor próprio. O amor próprio pode ser confundido com egoísmo, mas esses conceitos são duas coisas distintas. O egoísmo nasce do orgulho e a consideração excessiva por si mesmo, acima do bem dos outros. Uma pessoa egoísta não preza pelo bem-estar de ninguém, a não ser o seu próprio, e para satisfazer seus interesses fará qualquer coisa independentemente do meio que precisará ser utilizado. Tá vendo só? Alguém que é egoísta, ele vai fazer de tudo para tirar proveito de todas as situações. Ele não se preocupa com o próximo. Agora, o amor próprio é diferente, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você ama você mesmo. Então, amar você mesmo pode, desde o momento que você também ame o próximo que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado. E aqui nós vemos que não, que o egoísta, ele sempre está pensando nele, sempre olhando para o seu umbigo, sempre olhando para si mesmo, e ele vai se julgar sendo o centro do mundo. Aí diz ainda, o amor a si mesmo, como mencionado na lição 4, significa ter consideração por si mesmo, prezando pelo seu bem-estar físico, emocional, social e espiritual, sem ultrapassar os limites do respeito e dos direitos do próximo. Então, quando você tem amor próprio, você vai cuidar da sua parte intelectual, da sua parte emocional, da sua parte espiritual, da sua parte física. Egoísmo vezes egocentrismo. Embora um esteja contido no outro, o egocentrismo é a aplicação prática do egoísmo. A pessoa egocêntrica prioriza a sua razão e seu ego, não considerando a razão e o ego dos outros. Por esse motivo, ela se considera mais importante do que os demais, constituindo-se o centro de todo o interesse, voltando-se para si e para tudo o que lhe diz respeito. Tá vendo só? A questão do egocentrismo, ou seja, é você no centro de tudo. É o eu, é o ego, é o eu no centro de tudo. Eu preciso estar no meio de todas as conversas, eu preciso saber tudo o que se passa onde eu estou. Se não falar comigo, o tempo fecha. Porque eu tenho que ser tipo a pessoa que sabe, a pessoa que vai resolver o problema. Então, eu acabo buscando para mim esse sentimento muito ruim, esse egocentrismo muito ruim. Por isso que nós não podemos ser egocêntricos, nós temos que ser cristocêntrico. Não é o homem no meio, mas quem deve estar no meio é quem? Cristo deve estar no meio. Perfeito? Então, egoísmo e egocentrismo são palavras interligadas. O egoísmo, vimos aqui que é a linha do estudo, do ego, eu, ismo, estudo. Enquanto o egocentrismo já vai ser o egoísmo sendo colocado em prática. Perfeito, meu filho? E o 2 diz o quê? Males do egoísmo. 2.1. O egoísmo fecha portas. No primeiro capítulo de Ageu, Deus repreende ao povo pela inércia em edificar o templo do Senhor. Mas o povo respondeu, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Tendo o rei Ciro ordenado que isso fosse realizado havia vários anos. Em todos esses anos o povo se dedicou a construir suas próprias casas e ainda assim se encontrava em situação precária, por causa da busca dos seus próprios interesses em detrimento de trabalharem juntos para um bem comum. Esta passagem bíblica especificamente é uma lamentação divina. É Deus lamentando contra o povo. Por quê? Porque o povo, infelizmente, estava preocupado somente com as suas casas. O texto bíblico diz mais ou menos assim: eles iam no monte, cortavam madeira, traziam a madeira, faziam as suas casas e aparentemente estavam tudo bem. Porém, o templo do Senhor, que eles haviam vindo de lá da Babilônia para reedificar,
eles não estavam fazendo. E quando o profeta vai falar, eles falam assim, não, ainda não está no tempo. Não está no tempo de restaurar. Aí Deus fala, então tá bom, não está no tempo não, né? Então tá bom. Escreve mais um pouquinho aí, profeta. Diz para eles o seguinte, que eles vão comer, 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 mas não vão saciar. Vão colocar roupas sobre roupas, cobertas sobre cobertas, mas não vão se aquecer. Vão trabalhar, 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 e quando receber o salário, parece colocar o salário em uma bolsa furada. Por quê? Porque esqueceram de Deus. Então, essa questão do ego pensar só nele mesmo pode fechar a porta da bênção do Senhor na nossa vida. Pense nisso. Sabemos que tem pessoas que não gostam de ofertar na igreja. Ele não gosta, ele fala, para Deus, Deus não precisa, ele só pensa nele. E além de ser, às vezes, egoísta, ainda é avarento. Verdadeiro mão de vaca. Aí, meu filho, aí a coisa fica feia. Por isso que nós temos que ter o coração aberto para as coisas do Senhor. E nós vamos ver agora então que o egoísmo vai produzir consequências terríveis. Os primeiros crentes em Jerusalém foram um grande exemplo de altruísmo e senso de comunidade. Entre eles ninguém passava necessidade, pois todos compartilhavam entre si os seus bens. Porém, achavam-se ali Ananias e Safira, um casal vaidoso que, querendo conquistar elogios, venderam um imóvel, mas retiveram parte do lucro e doaram o que sobrou. Ou seja, motivados pelo orgulho e egoísmo, mentiram diante de Deus sobre o negócio. Interessante. A Bíblia vai falar que algumas pessoas que tinham posses, dentre elas Barnabé, que é aquele que fez a viagem missionária com o apóstolo Paulo, ele não é que ele vendeu tudo e ficou pobre, mas ele pega o que ele tinha e achou que poderia abrir mão e ele vende. Vende e dá aos pobres. Ananias com Safira também viram aquilo ali, acharam interessante e eles se sentiram assim, poxa vida, já que eles aplaudiram a atitude de Barnabé, vamos fazer o mesmo? Até aí tudo bem. Vamos falar em nossa linguagem, em dinheiro nosso. Vamos que eles tinham uma propriedade que valesse 200 mil reais hoje, na nossa moeda corrente. Eles podiam dar desse dinheiro o que eles quisessem. 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Desde que eles chegassem com sinceridade diante de Pedro e falassem, Pedro, eu vendi a propriedade e estou trazendo aqui uma oferta para a igreja. Pedro ia dizer, muito bem, Ananias, que Deus te abençoe. Só que Ananias chega lá e fala, olha, eu vendi a propriedade por tanto. Ele mentiu, porque disse que vendeu por uma quantia, mas na verdade ele tinha vendido por outra quantia. O pecado está aí. O pecado está em ele mentir, dizendo que fez o que não fez. Porque ninguém é obrigado a vender tudo e dar tudo para a igreja. Quem ensina isso é mentiroso. É mentiroso. Mas você ofertar, você pode ofertar. O que estava em jogo ali era a questão da oferta. A questão daquilo que ele lançou mão. Podia ter dado muito ou como poderia ter dado pouco, desde que fosse com verdade e não baseado na mentira. Ok? Por causa disso, ele morreu. E depois a sua esposa chega, confirma a mentira e ela morreu também. Detalhe importante, não foi no tempo da lei, já foi no tempo da graça. Fica a dica, tá bom? O 3 diz, últimos tempos. 3.1 O amor esfriou. O amor genuíno é o que menos se vê atualmente. Todas as virtudes do amor, como a compaixão e a misericórdia, estão se esvaindo do coração do homem. O egoísmo humano é a causa de muitos males na sociedade, onde as pessoas roubam, traem, matam, mentem e enganam em prol de satisfazer os próprios interesses, demonstrando que o amor de muitos esfriou. Mateus capítulo 24 diz então sobre isso. E lá o texto fala mais ou menos assim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar.
E de fato, a gente vê que isso tem acontecido. Eu tenho um pensamento meu que eu não posso aceitar que o amor esfrie dentro da igreja, porque Jesus é a essência do amor. Aqui está falando do verdadeiro amor. O verdadeiro amor não está com o homem. Não está. O verdadeiro amor não é falado nos filmes. O verdadeiro amor não é falado nas novelas, não. O verdadeiro amor só quem tem é quem, Nicolas? Deus. Deus. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Então, os amores que existem por aí são amores, às vezes, até levados pelo interesse. Mas o amor verdadeiro que é de Cristo para conosco, ele não pode esfriar. Porque Jesus vai dizer, olha, eles vão conhecer vocês na medida que vocês estiverem amando uns aos outros. Então, nós não podemos deixar que esfrie. Mas, se estiver acontecendo, precisamos pedir ao Senhor Jesus que possa dar uma injeção de fogaréu para ver se esse amor derrete o gelo. Eu tenho até uma mensagem que eu falo sobre isso aqui, que eles até gostam bem, né? Ele, Nicolas e a minha esposa gostam, né? Que é a questão quando a Bíblia fala de esfriar, a palavra lá no original chega a dizer que não é só esfriar, é congelar. Olha, é feio a coisa. O 3:2 fala: Amantes de si mesmo. Nos últimos tempos haverá homens amantes de si mesmo, diz a profecia bíblica. As ideologias hedonistas modernas, com várias roupagens fomentadas pelo meio de comunicação, desempenham um papel significativo no estímulo do egoísmo, pois somos constantemente incentivados a satisfazer nossos próprios interesses em sermos servidos e não servir. Jesus vai dizer exatamente ao contrário. Jesus vai dizer assim, eu não vim para ser servido, mas para servir. Mas hoje nós nos deparamos com o inverso. Líderes querem ser servidos. Esses dias até comentei na igreja, que tem uma determinada igreja aí na mídia, que o pastor desta igreja ele não pisa no chão. Na igreja ele pisa sobre as outras pessoas. Ele anda literalmente por cima das outras pessoas. Olha só, irmãos. E uma outra igreja, eu vi, e eu fiz até uma matéria sobre isso, para um trabalho que eu estava fazendo, que esses já são contrários. Na hora da ceia, eles pegam as suas mãos, mergulham as suas mãos no vinho, lavam as suas mãos no vinho e depois vai dar esse vinho para as ovelhas tomarem. Você teria coragem? Do pastor Valmir enfiar a mão no vinho e depois dá para você beber? Fica aí, né? Então, se diz que nesses últimos dias iriam levantar amantes de si mesmo. E essa palavra hedonista tem muito aí, acredito até que no estudo secular se fala sobre o hedonismo. E o que é, na verdade, o hedonismo? Hedonismo é quando a pessoa toma o prazer como estilo de vida. Olha, é claro, você tem o prazer de ter um filho, estar do lado do filho, da família, trabalhando, viajando, isso é bênção. Mas só que eles têm o prazer. E o prazer como estilo de vida faz as pessoas cometerem diversas coisas. Quantas pessoas nós temos visto, Nicolas, que têm sido presas ou processadas por ostentar uma vida que não tem? Vai para a rede social e ainda pega, vocês já viram? Pega aquelas notas, aqueles montão de nota de R$100, coloca assim, tiram fotos perto de carro de luxo de 500 mil, de 1 milhão, seduzindo, coloca relógio no pulso de 80 mil, de 100 mil reais, ostenta caixas cheias de joias. Mas e aí? Como isso está sendo construído? Será que é com sinceridade? Se for com honestidade, amém. Mas tem gente que constrói todo esse império sobre a desgraça de outras pessoas. Aí eu não posso concordar e nem você, não é verdade? Nós não podemos concordar, mas são pessoas que são amantes de si mesma. Mas nós não podemos amar a nós mesmos nesse sentido, mas devemos amar a Cristo, como Jesus fala. Jesus disse lá,
amar a Deus sobre todas as coisas. Em outro texto, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas vai acontecer o quê? Serão acrescentadas. Vamos para o quarto ponto, Fogarel. Lute contra o egoísmo. Uma das principais dificuldades de lidar com os egoístas é que eles não sabem que são egoístas e, por este motivo, não sentem nenhuma necessidade de mudar. Apenas o Espírito Santo é capaz de trazer o verdadeiro discernimento para os crentes abandonarem esta atitude carnal. Só dando aqui, Nicolas, uma leve pincelada. Tudo bem, olha só, o que eu vou dizer aqui é muito sério. Porque tudo bem que quando se é criança, é claro que principalmente quando ganha um brinquedo novo, a criança fica com aquele brinquedo, que aquele brinquedo de repente não quer compartilhar com o amiguinho. Até aí tudo bem. Mas na medida que esta criança vai crescendo e é um adolescente, tem que ver se ele compartilha. Dentro de casa mesmo, se compartilha. Ah, mamãe me deu esse chocolate, é só meu, não vou dar um pedacinho para ninguém. Ah, eu comprei isso e não vou dar. Não, aí já começa a entrar essa linha do egoísmo. Ah, eu comprei, tudo bem, eu comprei, foi o meu dinheiro, mas custa eu compartilhar? Imagine bem, eu tenho o Nicolas, tenho o Brian, tenho o Cauê e tem mais a missionária Thelma aqui em casa. Imagine bem se eu dissesse assim, quem comprou fui eu, então vocês não vão comer porque foi eu que comprei. Que pai safado e sem vergonha seria eu? Permita dizer essa verdade. Não pode ser assim. Precisa haver esse compartilhamento. Eu sei que tem pessoas que às vezes trabalham diferente. Ah, não, é meu, eu que comprei, eu que paguei, e não coloca a mão, não. A gente vê casos de que filhos comem de um jeito e outros comem de outro jeito. Olha, irmãos, a coisa é feia. Então temos que lutar contra essa prática. E não é uma prática abençoada, é uma prática do inferno. Essa prática do egoísmo é algo do inferno. O 4.1 diz, seguindo o exemplo de quem? Jesus. O amor não é egoísta, ou seja, não busca seus próprios interesses. Cristo, ao deixar o seu reino de glória e entregar sua vida por nós, foi altruísta, não considerou seu próprio benefício, mas sacrificou a sua vida para salvar toda a humanidade. A passagem em Filipenses, capítulo 2, verso 1 a 11, traz em cada versículo uma reflexão sobre o exemplo a ser seguido. Então, Filipenses, você depois de ler com calma o livro, a carta, a epístola de que Paulo escreve aos Filipenses, que vai ser algo maravilhoso. Lá vai dizer que Jesus, ele aceitou ser ou se fazer menor do que os anjos, sendo Deus, presta atenção nisso, tá? Sendo Deus todo-poderoso, com o trono garantido à direita do Pai, ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir mão desta glória, desse poder, vai se fazer menor do que os anjos para ficar da minha e da tua altura, para ser como nós. Então, esse é o amor altruísta. A língua quase quebra, é verdade. Mas esse amor altruísta está falando de quê? Que é alguém que não busca o seu interesse próprio, mas ele olha o interesse, aquilo que vai beneficiar a outra pessoa. Aí aqui tem várias palavras, né? Cristo como exemplo, ele é o exemplo. Cristo esvaziou-se, Cristo humilhou-se, e além de humilhar, ele manda a gente aprender com ele. Aí sai o caminho da humildade, o caminho da humilhação, precisamos aprender com ele. E também aguardar a recompensa, porque Cristo, quando vence o diabo na cruz, depois ele vai ganhar um nome que é sobre todo o nome. Na verdade, o nome ele já tinha, mas o nome dele vai ser tipo assim, vai ganhar um peso que já tinha aqui na terra e ainda muito mais, porque ele conquistou na cruz do Calvário a minha e a tua vitória. O dom de servir, Nicolas. Para proceder como apresentado no tópico anterior, o cristão deve fazer uso de um forte antídoto contra o egoísmo.
Servir em amor, cuja fonte principal é o próprio Senhor Jesus. Quando a pessoa serve ao próximo em amor, dia após dia vai morrendo um pouco mais para si mesmo, egoísmo, e sendo vivificado para Deus. Tá vendo só? O dom de servir. No dia que Jesus participa daquela última ceia com seus discípulos, por que a última? Porque Jesus já havia participado de outras ceias com seus discípulos, porque era uma prática comum deles, do povo de Israel. Mas quando Jesus participa da última ceia, há um determinado momento ali naquela reunião que Jesus tira a sua túnica ou a sua veste de festa que ele estava usando, fica só com a sua roupa íntima e coloca sobre os seus ombros uma toalha, pega uma bacia com água e ele sai para fazer o quê? Para lavar os pés de cada um dos seus discípulos. E ele vai fazendo isso e as pessoas não estão entendendo nada. Mas Jesus está dando a maior prova ali o seguinte: gente, eu vim para servir, eu estou aqui servindo vocês e vocês precisam fazer a mesma coisa. Porque se vocês não servirem, até um ditado que a gente usa, né? Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Porque nós precisamos, dentro desse amor fraternal, servir as pessoas, estender as mãos sobre a vida das pessoas. Então, esse dom de servir, nós recebemos com quem? Com Cristo, por intermédio da pessoa bendita do Espírito Santo. É Ele que vai agir, é Ele que vai chegar em nós, aplicar esse antídoto contra o egoísmo. Ele vai dizer: olha, Valmir, você está aqui para servir. Alguém pergunta: eu queria saber qual é a minha função no corpo. Não é ser cabeça. E também não é ser cauda. Porque cauda nós não somos, mas também cabeça nós não somos, porque o cabeça já sabemos que é Cristo. Nós somos partículas nesse corpo. Então, um depende do outro. E agora, caminhando para a conclusão, o 4.3 fala: negar a si mesmo. Por fim, como último elo, viver em amor requer negar a si mesmo. Só assim o verdadeiro amor, ágape, ganhará lugar de destaque em nossos corações. Carregar a cruz significa viver altruisticamente por amor a Deus e ao próximo, pois quem focar em cuidar somente da própria vida terrena irá perdê-la, mas quem perder a vida terrena em busca das coisas celestiais ganhará a vida eterna. Esse texto aqui é um texto muito lindo, muito importante, que o Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, ele vai dizer assim: olha, cada um deve tomar a sua cruz e seguir. Cada um. Pegue a tua cruz e siga-me. Só que dentro dessa conversa, Jesus vai dizer: porém, é necessário que alguém que tome a cruz negue a si mesmo. Negar a si mesmo é negar o quê? Os seus desejos e as suas vontades. Nós temos desejos e vontades, mas nós precisamos procurar o máximo submeter os nossos desejos e vontades debaixo da vontade e do desejo do Senhor. Então, negar o nosso eu é algo maravilhoso. Jesus negou-se a si mesmo, negou-se, esvaziou-se da sua glória, veio a este mundo para morrer por mim, morrer por você e nos garantir o direito de vida eterna. Qual é o maior exemplo, então, que alguém pode ter para estar vivendo aqui? Não tem outro, senão a pessoa bendita de Jesus. Eu vou até te falar algo. Por mais que você se espelhe em alguém, olhe para alguém e fale: mas essa pessoa é tão assim carinhosa, é tão caridosa, é tão meiga, é tão... Tudo bem, não esqueça, é falho. Se for homem, é falho. Se for mulher, comete falha. E por quê? Porque todos nós estamos sujeitos, sabe? A levantar um dia pela manhã e não estar muito bem. E de repente tudo aquilo que você construiu relacionado à minha vida ou à vida de alguém, você vai se decepcionar. Mas Cristo não. Cristo é o único que não decepciona ninguém. Vamos para a conclusão? Ele vai fazer a conclusão e daqui a pouquinho eu tenho um convite especial para você. A natureza do amor não flui para dentro, mas jorra para fora. Amar e ser generoso
dadivoso e altruísta, pois melhor é dar do que receber. A nossa visão deve ser como a dos crentes de Atos, em compartilhar as bênçãos. Tudo pertence a Deus e quando Ele nos abençoa e nos proporciona de também abençoar outras vidas através de nós. Tá vendo só? Devemos aprender e procurar viver, ter um amor generoso, ter uma vida que dedique a pessoa e seja altruísta. Deus te abençoe. Obrigado por sua presença comigo e com o Nicolas nessa aula tão maravilhosa. A nossa 9ª lição, nós falaremos sobre o amor não se ensoberbece. Ou seja, quem ama não é soberbo. Quem ama não é soberbo. Nós vimos uma novela cristã esses tempo atrás que tinha um homem que falava que ele era soberbo. Ele gostava de ser soberbo. Mas nós não podemos ser soberbo. E quem tem um verdadeiro amor não pode proceder dessa forma. Porém, eu já estou te convidando para a 9ª lição. E Nicolas tem um convite especial para o canal. Qual é, Nicolas? Se inscrevam, compartilhem, deixem o like e um comentário também. São 2 coisas importantíssimas. Além de você se inscrever, é quando você dá o seu like e você coloca o comentário. Sabe o que eles entendem? Foi interessante. Por isso que ele deu o seu like. Por isso que ele colocou o comentário. Essa lição está sendo boa para você? Vou ter que dizer para eles, Nicolas, não seja egoísta. Compartilhe essa lição com mais alguém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Podemos encerrar? Podemos. Podemos? Então até a próxima, até a 9ª lição, em nome de Jesus. Um forte abraço.